Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Pensamento do dia: todas as coisas estão no universo, e o universo está em todas as coisas. Nós nele e ele em nós. Desta forma, tudo concorre em uma unidade perfeita. Giordano Bruno, italiano, que viveu de 1548 a 1600. Edição de número 73, o tema A Filosofia do Monismo, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a colaboração de amigos e audiência na Terra e nas comunidades siderais do cosmos infinito. Prezados ouvintes, obrigado pela audiência ao nosso despretensioso programa Luz Sideral, feito com muita simplicidade, muito amor para você que nos prestigia com seu precioso tempo, dedicado à reflexão filosófica universal, sem bandeiras, mas tão somente pelos ensinos dos grandes luminares da humanidade. Entre eles o maior, Jesus, o Cristo planetário, o divino filósofo, portanto lembrando sempre o patrono do Luz Sideral, que disse, abre aspas, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão, fecha aspas, ponto. Mas não seria muita pretensão, não? Alguém pode indagar. Olha, a primeira impressão parece que sim, viu? Mas se você filosoficamente parar para pensar, verá que não. Esta frase está revestida de bom senso e verdade, porque os ensinos do mestre e dos mestres são para o corpo e para a alma, o espírito eterno. Logo, pode passar aí a terra e o céu da terra, Já que, segundo os cientistas, o planeta Terra e provavelmente seu satélite lunar serão desativados um dia, ou seja, morrerão. No entanto, o espírito que somos nós, a imagem e semelhança de Deus, não morrerá jamais. Que mágico, hein? Quer dizer que somos eternos? Nossa, faz tempo, hein? Bom, para ficar mais entendível, precisamos sair da nossa condição microplanetária e entrar na concepção macrocósmica do universo material e imaterial, ou ainda na matemática da teoria da relatividade do grande cientista Albert Einstein, onde tempo e espaço não existem, porque para Deus só existe o eterno agora, isto é, não há passado nem futuro, e sim o eterno presente. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que fez? Bom, este é o Deus antropomorfo, criado à imagem e semelhança do homem, que o poeta Alzira Zarur canta em seu poema do Deus humano, mas canta também o Deus supremo no seu poema do Deus divino, que escapa, por enquanto, à nossa parca compreensão cósmica universal. Abre aspas. Mas creio neste Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Fecha aspas, ponto. Bem, só o poeta aí para cantar, em versos, com tanta genialidade, nossas indagações ainda tão infantis, tão inocentes. Mas isto tem tudo a ver com o tema monismo, o que acabei de falar aí, porque justamente o Cristo, que atingiu o grau de unidade com o Pai, disse, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, integral, do Evangelho de Jesus segundo João, que eu terei o prazer de ler aqui para todos, daqui a pouco, no final do programa, porque agora eu convido o prezado amigo e irmão André Basso, livre pensador, pesquisador e estudioso constante da literatura filosófica universal e, em especial, da filosofia universa do velho e saudoso filósofo Huberto Roder. Bom, André, como compreender melhor este tema, a filosofia do monismo, dentro da concepção filosófica universal, trazida pelos pensadores, como Huberto Roder, brasileiro, Pietro Baldi, italiano, Giordano Bruno, também italiano, eu já destaquei aqui o pensamento de Giordano Bruno, sacrificado inclusive na fogueira da perversa Inquisição, por dizer a verdade, e tantos outros, desde que essa civilização incivilizada existe. Como você vê tudo isso, André? Então, aí é que está, Ataíde. Bastou dizer a verdade para correr o risco de ser martirizado pela mentira humana de todos os tempos. Advinda de homens das mais inusitadas organizações
que tentam monopolizar suas supostas verdades dogmáticas, segundo sua sede de poder e de manipulação das massas. Um abraço também a você, amigo ouvinte do Luz Sideral, nessa edição de número 73. E hoje com o tema A Filosofia do Monismo, parte 1. Diz o professor Huberto Roden, abre aspas, a divindade é a essência e as criaturas são as existências, fechar aspas. Segundo a compreensão do professor Roden, Deus está imanente, presente no todo. Tudo é a manifestação dele. Vejam o que disse o Cristo. Aspas, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, uma perfeita sincronia. Na Terra, nós somos canais finitos ligados à fonte, o infinito. Deus, a divindade, como vocês quiserem. Mas se Deus está em tudo, por que o ser humano, por vezes, age com maldade? Por que essa bipolaridade comportamental? Vamos à resposta. É porque falta, meus amigos, às criaturas, a compreensão da visão monista que o Cristo possui e também alguns outros já na Terra o possuem, em uma escala gradativa, evolutiva, é lógico. Isso explica as passagens bíblicas em que Jesus não reagira às agressões dos supostos inimigos, entre aspas, pois Jesus não tinha inimigo. Ele não os via, as criaturas, como seu adversário, pois ele sabia que o ser humano é bipolar, por natureza, e tende a reduzir as suas ações referente ao polo negativo, o mal. E aqui uma observação, não se trata de transtorno bipolar ou distúrbios mentais. É diferente do que nós estamos tratando aqui. Essa bipolaridade negativa e positiva que está no ser humano. O Cristo cósmico, ele conhece o ser humano na sua estrutura carnal e espiritual, estando na Terra ou no mundo dos espíritos, sabendo que as criaturas possuem livre-arbítrio. Quanto a essa explicação, vejamos o que diz aqui o professor Roden, no seu livro Sabedoria das Parábolas. Aspas, o livre-arbítrio do homem é o seu maior privilégio e também o seu maior perigo. O uso ou falta de uso da sua liberdade torna o homem melhor ou pior. Pelo livre-arbítrio, é o homem o seu próprio Deus e também o seu antideus, o criador do seu céu ou do seu inferno. O destino cósmico depende de Deus somente, mas o destino humano depende do homem. Não na zona independente do livre-arbítrio, mas na zona da sua liberdade. As circunstâncias externas podem, sem dúvida, facilitar ou dificultar o exercício do livre-arbítrio, mas nenhuma circunstância me pode obrigar a ser bom e nem a ser mal. Fechar aspas, ponto. E prossigo eu. Falta às criaturas uma compreensão maior. Vamos ver o que diz Pietro Baldi em seu livro A Grande Síntese. Aspas. Penetro, sintetizo e aperto num monismo absoluto os imensos pormenores do mundo fenomênico, incomensuravelmente vasto, se o multiplicais pelo infinito do tempo e do espaço. Canalizo a multiplicidade dos efeitos, dos quais a ciência, com imenso esforço, vislumbrou algumas leis, nos caminhos convergentes que conduzem ao princípio único. Farei desse mundo, que pode parecer caótico às vossas mentes, um organismo completo e perfeito. A complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central, único e simples, a uma lei única que dirige tudo. A isto podeis chamar de monismo. Atentai mais aos conceitos que às palavras. Por vezes, a ciência acreditou ter descoberto e criado um conceito novo, só porque inventou uma palavra, assim como do politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, tendes passado ao monoteísmo, isto é, a fé num Deus único, todavia sempre antropomórfico, por isso que opera uma criação exterior a si mesmo. Agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Lede mais antes de julgar. Farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo o que pudesseis conceber. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo,
Dilata-se vossa concepção da divindade. Este tratado, pois, é o hino de sua glória. Subiremos das ramificações dos últimos efeitos, progredindo da periferia para o centro, ao tronco da causa primeira que se multiplicou nesses efeitos. A finalidade desta viagem é dar ao homem nova consciência cósmica, uma consciência que o faça sentir-se não apenas indestrutível e eterno, membro de uma humanidade que abarca todos os seres do universo, mas também representa uma força e desempenha um papel importante no funcionamento orgânico do próprio universo. Viveis para conquistar uma consciência cada vez mais. A ascensão é a ideia dominante. Deus é o centro. Agora digo eu. João Evangelista, Francisco de Assis, Giordano Bruno, Spinoza, Huberto Roden, Pietro Baldi, Alziro Zarur e outros grandes expoentes possuíam já despertado essa visão do monismo. Vejamos o que diz João Evangelista. Aspas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, fechar aspas, ponto. E na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, aspas, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Francisco de Assis dizia, irmão sol, irmã lua, irmão peixe, e chamava a todos de irmão. Meus irmãos, tudo isso é puro monismo. A visão do todo, o uno, em tudo, o verso. E agora Giordano Bruno, aspas, não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois que ela está do nosso lado, ou melhor, em nosso foro interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Fechar aspas, ponto. E prossegue aqui Giordano Bruno. Aspas, todas as coisas estão no universo, e o universo está em todas as coisas. Nós nele e ele em nós. Desta forma, tudo concorre em uma unidade perfeita. Fechar aspas, ponto. E agora outro. Disse Spinoza, aspas, Deus é a alma do universo, e o universo é o corpo de Deus. Fechar aspas, ponto. Alziro Zarur parece perceber isto de forma simples e prática, quando cita uma prece curtinha em que ele dizia em todas as suas preleções radiofônicas e também pessoalmente em auditórios e também no meio da natureza, como gostava de pregar a palavra de Deus. Disse Alziro Zarur, Deus está presente. É uma profunda e prática explanação do monismo, meus irmãos. Zarur era consciente desta presença de Deus em tudo. Bem, prossigo eu. Para que haja integração da criatura no Criador de forma consciente, a criatura necessita, aspas, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. E agora vamos à palavra do Cristo. Aspas, sobre o novo mandamento. O novo mandamento está embasado na visão monista do Cristo cósmico. Percebam, aspas, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, fechar aspas, ponto. E no Evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, ele disse, aspas, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, fechar aspas, ponto. Aqui demonstra que Jesus não vê nenhuma criatura que é as existências como inimigo, pois tem a plena consciência de que cada um faz parte da essência, que é Deus, a divindade. Ou seja, se eu busco a verdade e expando minha consciência, meu conhecimento, eu vou passar a compreender Deus dentro desta tese do monismo. E aí na ética do dia a dia, na prática, como criatura encarnada ou desencarnada, vou amar o meu próximo como a mim mesmo, mas sempre embasado no mandamento novo do Cristo. E para encerrar, as palavras finais do professor Roden. Aspas. No mundo nominal, porém, podem existir ou não existir as circunstâncias para o funcionamento ou não funcionamento das leis cósmicas.
O homem pode possibilitar ou impossibilitar, em sua pessoa, o funcionamento das leis de Deus. Onde impera o livre-arbítrio, nada é previsível. Deus quer dar ao homem os bens que em Deus estão, mas o homem pode obstruir o seu recipiente humano e não receber o dom do doador divino, e pode também abrir e alargar o seu recipiente ao ponto de receber em maior medida a dádiva divina. O recipiente humano, como se vê, é muito elástico, estreitável e alargável. O pedir, orar, buscar, bater, tem por fim alargar cada vez mais o recipiente humano. O velho adágio filosófico, aspas, o recebido está no recipiente segundo a capacidade do recipiente, fechar aspas, ilustra bem esta verdade. Todo finito recebe do infinito aquilo que corresponde à medida maior ou menor da sua finitude. Ou seja, depende de cada um de nós. Esse alargamento, a expansão da nossa consciência. E tem tudo a ver com aquele mandamento que foi citado aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tem tudo a ver com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que na ética do dia a dia nós possamos ver em cada criatura a presença de Deus. Bem, o monismo que nós estamos tratando aqui, espiritual, ele é profundo e amplo. Voltaremos a este assunto trazendo outros autores para esse entendimento. E aqui uma explicação do professor Huberto Roden. Importante. Eu, o Cristo e o Pai, que é a essência, somos um. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas o Pai, que é a essência, é maior do que eu. Bem, o Evangelho é rigorosamente monista. Quando não nos esquecemos da transcendência, não caímos no panteísmo. São palavras do professor Roden. E aqui algumas notas para encerrar. Monismo. Doutrina ou teoria segundo a qual a unidade das forças da natureza e a realidade se reduz a um princípio único. Dualismo. Qualquer sistema, doutrina ou teoria que admite a existência de dois princípios necessários, mas opostos. Monoteísmo. Sistema religioso que admite um só Deus. Panteísmo. Doutrina ou sistema filosófico que só admite como Deus o todo a universalidade dos seres. Um abraço a todos. Muito bem, André. Obrigado aí pela sua participação. Bom, ainda sobre o monismo, né, existem várias interpretações mediante a cultura mística de cada religião, cada povo, mas é derivado da filosofia ocidental, né, para sedimentar posições no problema mente, corpo e alma. E ainda temos desde Pitágoras, Sócrates, né, e os pós-socráticos, como Platão e Aristóteles, que também entraram nessa discussão do monismo. E antes ainda, Tales de Mileto, mais recente temos aí Spinoza, Descartes, Charles Darwin, este último dentro de uma visão mais metafísica, né? Mas também defende em sua tese de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum. No hinduísmo moderno temos o termo monismo absoluto, está sendo usado para o Advaita Vedanta, são os antigos livros, né, sagrados da Índia, que revelam que tudo deriva do eterno, do infinito, de Brahman. Já no estoicismo e no cristianismo e tantos outros segmentos, esta unidade é Deus, seja lá quem for esse Deus, não é mesmo? Começou lá com o velho Moisés, trazendo aí a ideia do monoteísmo, né? E sendo confirmada por Jesus, principalmente em sua oração sacerdotal ao Pai, conforme se encontra no seu Evangelho, segundo João, capítulo 17, integral. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, pois lhe conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e ao Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse terra. Revelei teu nome aos homens e mulheres que me deste do mundo. Eram teus e os confiaste a mim, e eles estão vivendo de acordo com a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santíssimo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, sempre os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creram em mim por meio da sua pregação. Eu lhes transmito a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Pai, minha vontade é esta: onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que participem da minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eis aí esta linda e poderosa oração de Jesus ao Pai, extraída do artigo O Dom da Vida, do escritor Paiva Neto, em seu site à disposição do leitor na internet. O link segue abaixo, se desejar lê-lo na íntegra. Ficamos por aqui hoje agradecendo mais uma vez a sua audiência. Se não for inscrito, é só clicar no inscrever. Um grande abraço, muita luz sideral na sua vida e até a próxima!